Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de preconceito, discriminação e segregação racial. Na verdade, é uma segunda aula desse assunto, sobre esse assunto. Você já tem uma aula no canal falando sobre isso. Você pode procurar e falar sobre preconceito. Isso aqui é só um complemento daquilo que a gente já vinha falando, tá ok? Então, se você quiser entender melhor essa aula, procure essa aula no canal e assista. Então, você vem comigo? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é o conceito, né? A conceituação ou a definição desses nomes, né? Então, preconceito. O que é preconceito? Preconceito, na base, é a ideia, né? O preconceito, ele não é crime, é um pensamento, uma forma de pensar. Então, você pensa erradamente a partir de dados insuficientes, a partir de dados errados, né? A partir de falsas informações sobre determinada pessoa, ou grupo de pessoas, ou instituições, tipo religião, ok? Então, se você pensa errado, né, você tem um conceito ruim sobre alguma coisa, e que você não conhece direito, né, isso pode ser um preconceito, tá ok? Foi? Então, vamos prosseguir. Tá aí, discriminação. Discriminação é quando você pega esse conceito errado que você tem sobre pessoas, ou grupos, ou instituições, e transforma eles ou ele, esse conceito errado, em atitudes. Então, por exemplo, se eu sou do recursos humanos de um supermercado, por exemplo, e estou ali com os currículos na mão, selecionando as pessoas que vão trabalhar no supermercado. O que eu faço? Se eu sou preconceituoso, às vezes, eu tiro determinados grupos, ou pessoas, ou perfis que eu não gosto, né, a partir dessas questões de religião, ou origem também, né? Se é afrodescendente, se é nordestino. Eu não gosto de nordestino, vou tirar. Eu não gosto de afrodescendente, eu vou tirar. Isso aí é uma discriminação. Isso é um crime, você não pode fazer isso. Tá ok? Então vamos passar melhor para a próxima, tá aí, segregação. Segregação é quando você separa. Então, a partir desse preconceito, né? Ou um preconceito já vigente na sociedade, já bem abrangente na sociedade, você divide. Você bota, por exemplo, negros de um lado, brancos de outro, asiáticos de um lado, né, negros de outro, e você vai dividindo a sociedade, né? Isso pode ser uma regra social, né? Ou seja, a regra social ela não é uma lei. Ela pode não ser lei. Então, somente as pessoas fazem assim, por já terem sofrido muito a partir, né, do confronto entre duas ideologias, duas raças, seja o que for, né? Duas etnias diferentes, né? Ou pode ser uma lei também. O Estado pode instituir isso. Você vai ver isso aí no apartheid. Futuramente nós vamos falar sobre esse regime, né, que separou na África do Sul negros e brancos. Tinha leis separando, leis separatistas. Então isso aí é segregação, você vai separar, ok? Bom, vamos conhecer então a história aí, né, particularmente da questão do racismo, né, e mais particularmente ainda falando sobre a questão da afrodescendência entre o Brasil e Estados Unidos, porque tem diferenças aí bem significativas com relação ao racismo que você tem nos Estados Unidos e o racismo que você tem aqui no Brasil. Bom, no Brasil você sabe que, ou melhor, deixa eu começar pelos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você vai ter lá a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão foi uma guerra, né, que você tem duas ideias, né, conflitando. Você tem lá a ideia do norte que se industrializou, eles queriam industrializar os Estados Unidos e queriam acabar com a escravidão, né? Porque a escravidão atrapalhava aí os empreendimentos da indústria. Você precisa de mão de obra livre, você precisa de compradores, pessoas que compram. O escravo não comprava. Então, o norte começou a pressionar o sul para que acabasse com a escravidão. O sul não gostou muito disso, eles entraram em guerra. E o norte ganhando, o sul teve que abrir mão dessa questão da escravidão. E isso gerou aí uma série de questões, né, de ordem social, né, ordem social. O que vai acontecer? Né? Você vai ter nos Estados Unidos surgindo aí essa questão separatista mesmo. Então a gente vai ter o fim da escravidão, então vamos fazer escola para negros, escola para brancos, espaço para negros, espaço para brancos. E assim foi sendo, assim foi sendo feito, né, ao longo da história americana depois do fim da escravidão. E isso gerou uma série de questões. Primeiramente, né, principalmente nas instituições, porque essas leis foram institucionalizadas.
até a década de 60 você tinha leis separando mesmo, né? Banheiro só para negros, né? Banheiro só para brancos, né? Banheiros públicos, digo, e você vai ver isso aí nos Estados Unidos, né? Já no Brasil foi diferente. No Brasil foi uma questão mais gradativa, não foi através de uma guerra e uma cisão tão drástica assim. No Brasil você tem aí a perspectiva da escravidão acabar mesmo, porque a Inglaterra estava pressionando o Brasil, né, com relação ao tráfico de escravos, ou seja, trazer escravos da África para o Brasil, né, e eles viram que deveriam agir, ou achar melhor, uma solução para esse problema. Né? Começaram a fazer algumas leis anti-escravistas, né? Já tem movimentos aqui no Brasil, né? Ensejando o fim da escravidão. Você tem a lei do ventre livre, por exemplo, está aqui, eu coloquei aqui para você ver, está lá, ó. Você tem lá a lei do ventre livre, né? 1871, foi feita, assinada pela princesa Isabel, ou seja, todo aquele que nascesse, né, a partir da data dessa lei seria livre, nasceria livre. Você vai ter a lei do sexagenário, já é 1880 alguma coisa, né? Aquele que faz 60 anos, ele já não é mais escravo, ele tem sua liberdade. São leis paliativas, né? Já apontando para o fim da escravidão, e os donos de escravos, sabendo disso, sabendo que isso seria inevitável, eles passam também a importar trabalhadores, né, imigrantes da Ásia, da Europa, para substituir a mão de obra que fatalmente seria libertada, a mão de obra escrava. Né? Então, quando chega lá no 13 de maio, né, 1888, né, as pessoas já sabiam que isso ia acontecer. Né? Só que não foi feito nada também. Né? Os Estados Unidos ainda fez escola para negros, deveria fazer escolas para todos, né, de igual forma. Eles erraram também, mas aqui também não foi feito nada. Né? Simplesmente liberta, manda embora e manda se virar. Né? Isso causou um problema tremendo. Nos Estados Unidos, como eu falei para você, né, foi uma questão bem traumática, surgiram grupos, né, defendendo aí a separação. Né? Não era só defender a separação, não, grupos que realmente pregavam o racismo. Né? Esse aí é um deles, Ku Klux Klan, né, até hoje está lá, isso surgiu nessa década daí, após a Guerra de Secessão, né? E esse grupo é extremamente racista. Então, se você ver esse nome, cuidado, sai de perto, porque esses caras são muito racistas. Né? Tá aqui para você ver aí, ó, um exemplo disso, né? Isso é uma placa de rua da década de 60, né? Tá ali dizendo Colored Radio Room. O que está dizendo ali? Né? Pessoas de cor, né? Tem um quarto específico, um local específico, né? Uma sala de espera separada dos brancos. É isso que está dizendo ali. Né? Uma sala de espera só para negros. Né? Você fica ali, você aguarda ali e depois você vai ser atendido. Isso era comum na época. Né? Então se levantou um homem lá chamado Martin Luther King. Ele lutou contra essas leis raciais. Ele fazia comícios, palestras e passeatas pacíficas, obviamente. E ele chegou a fazer grandes movimentos. Né? Começou a chamar a atenção aí em âmbito nacional, né, nos Estados Unidos. Ele que foi assassinado, né, por um racista, óbvio. E a partir do assassinato dele, né, o Estado americano acabou com essas leis racistas de separação. Né? Mas, por outro lado, como eu falei para você, você tem a regra social. Né? Até há pouco tempo atrás ainda tinha bastante separação social, ainda tem até hoje nos Estados Unidos. Então lá, por exemplo, se você pegar esse seriado aí que eu estou mostrando, você deve conhecer, Todo Mundo Odeia o Chris. A história, o enredo da história é um garoto afrodescendente, um garoto negro, que estuda numa escola de branco. E você vê que não tem regra, né, institucionalizada para que isso não ocorresse. Simplesmente você tinha escolas que só iam brancos e escolas que só iam negros. Da onde vinha essa lei? Não tinha lei. As pessoas faziam uma cena, uma regra social. Tanto é que você não vê lá no episódio, né, no seriado, nenhum impedimento para o Chris estudar nessa escola de branco. Né? Ele foi aceito, porém, sofreu bastante preconceito. Tá, ok? Então, essa regra social, né, de repente, em algumas situações nos Estados Unidos ainda existe. Tá, ok? Né? Então, tá aí. No Brasil, né, você vai ter o 13 de maio. Né, depois do 13 de maio, você tem aí a chegada de imigrantes para substituir os escravos, como eu falei para você. Né, eles vêm para cá. Substituir a mão de obra escrava. Os escravos são simplesmente dispensados, a fazenda vai embora, vai se virar, dá o seu jeito, e a mão de obra gradativamente foi sendo substituída, e a gente vai dando um jeitinho. O pessoal fala que é o jeitinho brasileiro, né? O preconceito está aí, é um preconceito
não separatista, nosso preconceito não é separatista, nós estamos juntos, porém muita gente ainda pensa erradamente, né, a partir de conceitos, de ideias completamente distorcidas, né, de origem da pessoa, né, se o cara é afrodescendente, se a pessoa é afrodescendente, se é, por exemplo, pode haver também o asiático, pode ser discriminado, o nordestino, né, a questão regional também, pelo jeito de falar, né, pelo biótipo da pessoa, você vê tudo isso aí, e nós vamos lidando com esse preconceito. O ideal é que todos nós vivêssemos, né, com as nossas diferenças, porém, num patamar de igualdade, né, e de harmonia, ok? Então tá aí, é para você pensar um pouquinho a respeito do assunto, né? Esse assunto não se esgota aqui, né? Mas esses conceitos, eles estão presentes na sociedade, né? O preconceito na questão da ideia, lembra disso, né? A discriminação é quando você coloca essa ideia na prática, é um crime, né? Você tem uma atitude discriminatória, você usa seu preconceito, você não. Eu sei que você não é racista, você não é preconceituoso, mas a pessoa que ela usa isso para tomar suas atitudes e prejudica alguém, né? Quando ele prejudica alguém, né? Quando ele ofende alguém, ele tem que responder criminalmente por isso, né? E depois você tem também, né, a segregação. Não é muito comum no Brasil, né, a separação, você vai encontrar isso aí nos Estados Unidos, né, bem forte, essa questão bem forte, ainda forte, né, separatista. Você até em igreja você encontra essa questão separatista, e você vai encontrar isso aí também no regime chamado Apartheid, na África do Sul, né, e será o nosso próximo assunto. Nós vamos ficando por aqui, fique com Deus e um abraço, e até a próxima.